E você está precisando de um recheio de custo baixo com um ótimo rendimento, aumentando aí o seu lucro nas suas produções? Você está no vídeo certo. E hoje eu venho compartilhar 2 sabores de recheio sem leite condensado, sem creme de leite. Difícil de acreditar, né? Mas é exatamente isso. E será que dá para ficar melhor ainda? Claro que sim. Aqui são 2 sabores, mas você pode aumentar esses sabores em cima dessa base. Ao longo do vídeo eu vou compartilhando tudo com vocês e você também pode utilizar praticamente em todos os preparos. Então, bora pro passo a passo dessa receita e fazer economia com esse recheio? Vale super a pena, hein? E vamos precisar de 6 colheres de sopa de amido de milho, algumas pessoas conhecem como maizena. Se você quiser deixar o seu recheio mais fluido, você pode diminuir essa quantidade, e se você quiser deixar ele mais firme, você aumente. 500 ml de leite, estou utilizando um integral. E para eu conseguir dissolver muito bem esse amido, primeiro eu coloco uma parte do leite, misturo muito bem. Depois de tudo bem misturado, aí sim eu coloco o restante do leite. Dissolvendo todo o amido, aí eu venho com 6 colheres de sopa de açúcar refinado. Uma colher de sopa mais cheinha de margarina, estou utilizando sem sal, mas pode usar com sal também, que não vai dar diferença. E a base do nosso recheio é somente isso, dá para acreditar? E aqui eu vou ter o rendimento de mais de 1 quilo de recheio. Misturo muito bem esses ingredientes e vou levar para fogo médio, médio para baixo, tá, gente? Se você fizer essa base no fogo muito alto, o seu recheio vai empelotar. E eu preciso mexer sempre, me preocupando com as laterais e o fundo da panela. E eu sei que vai ter perguntas. Posso trocar o amido pela farinha de trigo? Gente, pode sim, mas toda troca vai ter uma diferença. Aqui, se eu utilizo a farinha, eu preciso utilizar muito mais a quantidade, porque a farinha de trigo é muito mais fraca do que o amido. E se você quer um recheio mais firme, corre o risco de quê? Deixar ele com um gosto forte de farinha de trigo. A não ser que você quer um recheio mais fluido, aí sim, dá para fazer a troca tranquilamente. E um recheio mais fluido aceita muito bem em bolos de pote e sobremesas. E se você fizer essa troca, também terá diferença na textura, pois a farinha de trigo traz a textura mais aveludada e o amido mais gelatinoso. E preparos feitos com amido, não recomendamos o congelamento, pois depois de descongelar, ele sora. Seu recheio vai ficar cheio d'água. Já preparos com farinha de trigo, você pode congelar tranquilamente. E um dos segredos também, utilizou espessante, cozinhe muito bem para você não deixar gosto no seu recheio. Aqui ele começou o cozimento, eu mexi por mais 4 minutos. Esse tempo vai mudar conforme a quantidade do seu recheio. Ele vai ficar nessa consistência, eu ergo a minha espátula, ele ainda cai mais líquido, mas faz montinho em cima do meu próprio recheio. E para saborização, eu dividi o meu recheio em 2 partes. Aqui em cada refratário, eu tenho 300 gramas de recheio. A primeira saborização vai ser o recheio de chocolate. E aqui eu tenho 100 gramas de chocolate nobre e 2 colheres de sopa de chocolate em pó, esse é o 50% cacau. Ah, eu quero mais economia. Posso utilizar a cobertura? Pode, gente. Utilize uma de boa qualidade e eu recomendo que você sempre utilize blend, assim você deixa sempre o seu recheio mais suave. E se você tá fazendo para casa mesmo, também dá certo aquelas barrinhas que a gente compra no mercado. E aqui é só mexer muito bem, com o próprio calor do recheio já vai derretendo esse chocolate. E nesse processo, você vai achar que tá dando errado. Percebam como o meu recheio está. Não tá dando errado, tá, gente? Continue que vai dar tudo certo. Enquanto isso, eu já vou saborizando o recheio de chocolate branco. Aqui eu também tenho 100 gramas de chocolate branco e 2 colheres de sopa de leite em pó. Pode ser aí o leite em pó da sua preferência, aqui é só para ele dar mais sabor nesse recheio.
E vai ser da mesma forma. Coloco esses ingredientes e vou mexer até o meu chocolate derreter por total. Enquanto eu faço esse processo, eu já vou dando algumas sugestões de saborizações para vocês. Esse recheio branco é o qual mais aceita a saborização e o que você pode usar. Aqui você pode colocar essência da sua preferência, pasta e pó saborizante, até mesmo suco, mas eu prefiro o pó porque ele não tem açúcar, já o suco sim. E aqui o meu recheio de chocolate já está pronto, só vou colocar o plástico em contato e deixar ele esfriar totalmente em temperatura ambiente. Vocês viram como ele ficou, né? Já esse recheio de chocolate você pode saborizar com Nutella, ovo maltine. Ele diminui um pouco a saborização porque chocolate rouba muita cena. E esse recheio branco, dependendo da saborização que você for colocar nele, você pode retirar o leite em pó, porque o sabor some, né? E vou fazer a mesma coisa, colocar um plástico em contato e deixar esfriar totalmente em temperatura ambiente. E depois que meu recheio esfriar totalmente, eu vou para a segunda etapa dele. Aqui eu tenho 200 ml de chantilly, ele precisa estar bem geladinho, assim como recomenda o fabricante. Vou bater esse chantilly muito bem, até que ele fique no ponto firme, pra gente na confeitaria, até que fique poroso. Ele vai fazer até aquele processo de buraco no meio. Eu preciso dele bem firme por dois motivos. Um, para aumentar o meu rendimento, e outro, se eu deixar ele muito mole, ele vai estourar dentro do meu recheio. Vai soltar água, deixando o meu recheio mole, diminuindo até mesmo a validade, ou então, dependendo do meu produto, podendo até vazar de um bolo. Então, bata muito bem para deixar ele bem firme. O ponto ideal é esse, percebam que já faz bastante pico e quando eu passo meu batedor, faz um buraco no meio. Vou dividir essa quantidade porque eu vou colocar 100 ml de chantilly em cada recheio. E se você quer fazer apenas um sabor utilizando a base, é só você dobrar a quantidade de ingredientes da saborização. Aí, você coloca esses 200 ml na sua receita inteira. Como eu sei que algumas pessoas aqui têm dificuldade, eu deixo essas informações também na descrição. Aqui, os meus recheios já esfriaram totalmente. Para essa etapa, ele precisa estar totalmente frio. Aqui, você já tem dois recheios também. Gente, eu faço vários bolos de fatias para vitrine utilizando esse recheio de chocolate aqui. É claro que eu não utilizo ele sozinho, eu faço saborizações. Aqui no canal já tem vídeo, eu vou deixar aqui na descrição. E essa etapa eu vou mexer muito bem o meu recheio, assim eu vou dar mais cremosidade e brilho para ele. Vou fazer a mesma coisa com o recheio branco. E vou colocar metade do meu chantilly, sempre coloco aos poucos, porque assim eu trago mais leveza. Aqui, gente, para não ter dúvida, é 100 ml de chantilly para cada recheio. E o meu recheio vai ficar assim. Olha que lindeza de recheio. Dá para acreditar que não tem nem leite condensado e creme de leite? E fica uma delícia, tá, gente? E aqui eu já posso utilizar esse recheio. E vou fazer a mesma coisa com o recheio de chocolate. Vou colocar o meu chantilly aos poucos, para eu ter mais leveza e rendimento. E, gente, sempre quando eu trago recheio utilizando amido aqui no canal, principalmente o recheio econômico que eu falei pra vocês, que eu faço bolo de vitrine, algumas pessoas tentam até me ofender, falando que isso é papa, mingau. Eu conheço ele como recheio, mas se você quiser dar esse nome para o seu recheio, papa ou mingau, fiquem à vontade. Porque eu sei aonde eu aprendi a preparar esses recheios utilizando amido. E eu paguei ainda, tá, gente, para ser confeiteira. E eu sempre falo, confeiteira precisa saber trabalhar utilizando amido, emulsificante. Então, não me ofende, tá? Até porque eu ganho dinheiro com essas receitas. Mas para quem quer recheios gourmet, aqui no canal já tem vários e no YouTube também.
E cada um tem uma realidade diferente. Eu tenho certeza que esses recheios econômicos ajudam muitas pessoas, assim como eu já recebi vários comentários positivos no outro recheio que eu trouxe aqui no canal. Então, é nesses comentários que eu sempre me apego e trago sempre mais recheios assim pro canal. E, gente, de verdade, esse recheio fica gostoso. Pede para alguém provar e não fala nada. Ninguém dá que aqui não tem leite condensado e creme de leite. Agora, eu vou pesar para mostrar o rendimento para vocês de cada recheio. Enquanto isso, eu já vou passando algumas informações importantes para vocês. Esse recheio precisa ficar sempre em refrigeração por conta do chantilly. E a validade dele aqui, para mim, eu dou de 5 dias. E você pode utilizar esse recheio em quê? Em bolos festivos. Aí, você aumenta só mais um pouquinho o amido para ele ter mais estrutura. E nesse ponto, você pode utilizar em bolos de pote, sobremesas, como eu falei, mas em bolo de pote, gente, você vai aumentar muito o seu lucro. E para pesar, vocês viram que primeiro eu descontei a panelinha, coloquei ela na balança, uma vazia, tarei. E esse recheio branco pesou 512 e esse recheio de chocolate 521, totalizando aí 1,33 kg de recheio. Bastante recheio, né, em uma base simples. E eu espero que esse recheio te ajude a aumentar o seu lucro. E se você fizer, volte aqui e conte a sua experiência pra gente. E eu já vou ficando por aqui e eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, ele foi útil, deixe o seu like, o seu comentário e se puder, compartilhe para mais pessoas. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!